finalmente chega o momento do seu encontro, que foi um milagre. E esse encontro milagroso entre o verdadeiro pai e a verdadeira mãe aconteceu com o Guia do Céu, dia 27 de março de 1960. Essa cerimônia de compromisso dos verdadeiros pais aconteceu. E depois, a boda sagrada dos verdadeiros pais aconteceu no dia 11 de abril de 1960. E dessa forma, com os verdadeiros pais, que eles foram conhecendo a providência centralizada nos pais celestiais. Então, com essa cerimônia, conhecendo os verdadeiros pais como os antepassados restaurados da humanidade, as portas do amor verdadeiro foram abertas. Da linhagem verdadeira também foi aberta. Sagrada bendição de matrimônio. E nós também herdamos isso através da cerimônia da bênção. 5 dias depois da boda sagrada dos verdadeiros pais, dia 4 de abril de 1960, a bênção de 3 casais aconteceu e isso marcou o início de uma nova história, quando as pessoas decaídas podem renascer pela primeira vez. Após isso, no ano seguinte, no dia 15 de maio de 1961, aconteceu a cerimônia de 33 casais, combinadas com os 3 casais. Então, chamamos de 36 casais. E estes foram os 36 primeiros casais, irmãos mais velhos que acompanharam os verdadeiros pais. E dessa forma, também através deles, baixo a direção dos verdadeiros pais, nós pudemos também receber muita educação. Após isso, da bênção de 36 casais, nós tivemos, dia 4 de junho de 1962, foi realizada a bênção de 72 casais, que simbolizavam basicamente a tribo Caim e a tribo Abel. Dia 24 de julho de 1963, aconteceu a bênção de 124 casais. Então, a bênção de 124 casais foi a primeira cerimônia que foi aberta ao público. Então, os noivos e as noivas, assim como vocês podem ver no slide, eles puderam fazer uma caravana nas ruas de Seul, no centro. E dessa forma, nós podemos afirmar que neste mesmo ano, as nações se integraram, 124 nações se juntaram às Nações Unidas, e neste momento, a providência interna estava sendo guiada pelos verdadeiros pais, também estava sendo expandida de forma externa. Após isso, a bênção de 430 casais aconteceu e indeniza os 4.300 anos de história coreana. Aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1968. E foi este mesmo ano que foi o ano 4.301, segundo o calendário lunar. E por que nós estamos falando de tudo isso? Isso é porque é um fato muito importante, é um acontecimento primordial para entendermos a nossa missão como Messias tribais celestiais, que é o assunto dessa reunião, dessa primeira palestra. Foi a primeira vez que nesta bênção que uma família japonesa foi inclusa para estabelecer a condição de conectar a bênção com o mundo inteiro. E dar a bênção através desta cerimônia de bendição de 430. E através da bênção de 430 casais, eles também deram a bênção para famílias abençoadas para se tornarem Messias tribais. E este é o núcleo e o começo da na missão de Messias tribais celestiais, que é a forma que chamamos agora. Então, isso foi estabelecido pela primeira vez na posição vertical e horizontal dos Messias tribais celestiais. Por isso que é muito importante entender esse contexto, esse aspecto. Então, como que isso tudo se conecta com a providência do centro de treinamento? De qual é a conexão que existe
com cada aspecto que os verdadeiros pais foram preparando mais adiante. Então, nós iremos entender como o desenvolvimento da providência do centro de treinamento começou. Então, após declarar o Dia de Deus, ou o Dia dos Verdadeiros Pais, em 1968, e abençoar 430 famílias, os verdadeiros pais finalmente encontraram uma terra sagrada de Champion, que os céus literalmente haviam preparado. Então, mientras os verdadeiros pais faziam uma campanha, eles estabeleciam condições de Johnson através da pesca. Nós podemos dizer que no dia 17 de junho de 1971, o verdadeiro pai fez o primeiro golpe com o machado numa montanha. E dessa forma, os trabalhos foram iniciados para preparar o lugar da construção do que se chamaria mais adiante o santuário original. Então, o início da construção do santuário original aconteceu no dia 17 de junho de 1971. E podemos afirmar que é abaixo da supervisão direta do verdadeiro pai. E isso continuou. A construção estava avançando, independente do mau tempo. Então, a primeira etapa do centro de treinamento de Chambo, do que chamávamos de Champion, o centro de treinamento, começou quando o santuário original foi completado, quando ele completou 2 semanas, no dia 12 de julho de 1971. Então, para o início de maneira oficial, a primeira etapa de Champion começou, que agora nós chamamos de Rio Chambo. Então, o verdadeiro pai continuou oferecendo Johnson no centro de treinamento, nessa área de Champion. E eles seguiram comprando mais terrenos para que pudessem ser utilizados para o centro de treinamento. Então, o verdadeiro pai, ele renomeou cada uma dessas áreas, em cada um desses lugares que estavam ao redor do centro de treinamento. Por exemplo, esse é o pico que está na frente do centro de treinamento. O Pico Somnim, esse é um exemplo. É a montanha mais alta que está pela área do Rio Chambo. O Monte Johnson também é um outro. E assim, a cada um dos diferentes lugares, um total de 21 lugares, o verdadeiro pai renomeou-os. Dessa maneira, foi sendo estabelecida firmemente as bases da expansão, assim nós podemos dizer, para o estabelecimento do centro de treinamento. Essa é uma foto que foi tirada desde a montanha mais alta, a montanha Hangrang-san. E o verdadeiro pai renomeou-a o Monte Tonson. E o verdadeiro pai assegurou que essa era a montanha mais alta dentre os 5 quilômetros ao redor, com uma altura de aproximadamente 750 metros. Então, irmãos e irmãs, o centro de treinamento tem a forma de uma pessoa que se prostra a praticar a reverência. O rio que está em frente é como se fosse um lago, porque nem sequer se sente que a água se move. Todos os que conhecem sabem essa parte, sabem que realmente acontece isso. A água significa harmonia e significa esperança e um infinito, e faz referência à prosperidade. Então, todos esses elementos fazem com que Champion seja um lugar maravilhoso. E nós, como unificacionistas, podemos estar orgulhosos perante o mundo com um lugar tão maravilhoso e com uma paisagem tão harmônica. Então, os verdadeiros pais, uma vez que completaram os preparativos para a construção de novos edifícios, então, dessa forma, a história do centro de treinamento começou.